Você já deve ter ouvido falar em microempresa ou empresa de pequeno porte, mas você sabe qual a diferença entre elas? Se você não sabe, então fica aí, depois da vinheta a gente te conta um pouco mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre porte empresarial. Nós já falamos sobre tipos de empresa, que inclusive vai estar no cardzinho aqui em cima. Tem um outro vídeo também que a gente já falou sobre um porte específico, que é a empresa de pequeno porte, que também vai aparecer no cardzinho aqui em cima. Porém, eu acho que a gente nunca fez um vídeo falando sobre os tipos de portes empresariais e quais são eles, né? Então, para a gente começar, nós temos um porte muito conhecido no Brasil hoje, talvez o mais popular, que é o MEI. O MEI, além dele ser um tipo de empresa, um regime tributário, entre aspas, ele também é um porte empresarial. Então ele define ali o tamanho dessa empresa, o limite de faturamento e tudo mais. Aí depois do MEI a gente vai para a microempresa. É muito comum, às vezes, chegar algum cliente e dizer, eu quero abrir uma microempresa. Bacana, você quer abrir uma microempresa limitada? Você quer abrir uma microempresa empresário individual? Não quero limitado, não quero empresário individual. Não quero nem Ireli, eu quero microempresa. Sim, porém uma coisa complementa a outra, Não significa que é um tipo específico ou outro, tá? Então, microempresa é um porte empresarial. Aí a gente tem a EPP, que é a empresa de pequeno porte. E aí depois, pela Receita Federal, a gente vai para empresas de porte demais. Porém, o IBGE, o Sebrae, a Anvisa, outros órgãos, eles trazem a empresa de médio porte e a empresa de grande porte e aí depois o porte demais. Mas aqui a gente vai falar... Do ponto de vista de Receita Federal, governo... É só esses, Acima de 4,8 é tudo demais. É tudo demais, exatamente. E até foi importante você falar isso aí, o 4,8 milhões, Porque qual o parâmetro que a Receita Federal usa, para distinguir os tipos de empresa? Então, é o limite de faturamento anual. Ponto. O IBGE usa número de funcionários, o Anvisa, enfim, tem vários outros órgãos aí que, além do limite de faturamento, ele vai usar também o número de funcionários, a quantidade de funcionários, Sim. Mas para a Receita Federal, o que importa de fato é o limite de faturamento. Então vamos lá, o MEI até 81 mil por ano, Aí a microempresa, ela vai de 0 a 360 mil por ano. A empresa de pequeno porte vai de 360 mil e 1 a 4,8 milhões por ano. E os portes demais é de 4,8 milhões e 1 até tacar-lhe pau aí, o tanto que quiser faturar à vontade, Acho que é basicamente isso aí, a diferença dos portes, E penalidades, O que pode acontecer se a sua empresa, por exemplo, está faturando 4,8 milhões e está enquadrada como microempresa. O MEI, se você ultrapassa os 81 mil, a Receita te segura até o limite de 20% ali, Dá 97, 96. Isso. Mas se passar disso, por exemplo, faturou 150 mil no ano, o MEI ele já é desenquadrado automaticamente. Porém, da microempresa para a empresa de pequeno porte, isso acontece também ou não? Se não acontece, qual a penalização? E de empresas de pequeno porte para porte demais, aí sim tem também um desenquadramento automático. Também. E aí eu trouxe aqui a lei, A gente fez um compilado aqui. Eu vou pegar aqui para vocês, só um minuto. Então, Gabriel, a gente fez um compilado aqui, como eu te falei, 3 leis. A primeira dela é uma instrução normativa, 81 de 2020. Ela dispõe sobre as normas e diretrizes para registro de empresas e tal. E eu vou abrir aqui ela para você dar uma olhada. Então, ela fala aqui o seguinte, o enquadramento, reenquadramento e desenquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte será efetuado mediante declaração sobre as penas da lei de que o empresário se enquadra na situação de ME ou EPP, beleza? Nos termos do artigo 3 do caput, parágrafo da Lei Complementar 123 de 2006, tá? Se a gente for lá na Lei Complementar 123, a gente vai colocar aqui também o trecho, ele fala justamente isso que você falou. Quais são as faixas de faturamento,
para uma ME, para até uma onde EPP. vai uma, até onde vai a Exato. outra. Então, se a gente abrir lá nesse trecho aí, no artigo 3 da lei complementar, vai falar sobre isso. E aí, a instrução normativa, ela continua aqui, que essa declaração, né, ela tem que ter uma cláusula específica inserida no instrumento de inscrição, um contrato social, e instrumento específico ao que se refere ao artigo 32, inciso 2 da Lei 8934 de 1994. Se a gente for nessa lei, ele vai dizer aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Aqui, Gabriel. Artigo 32. Dos atos pertinentes ou ações apropriadas, podemos entender assim, ao registro público de empresas mercantis. Tem lá, artigo 32, a linha D aqui, das declarações de microempresas, se ela é ME ou EPP. Então, o que a instrução normativa está falando lá é que simplesmente tem que ter uma cláusula específica no contrato social onde vai informar se ela é EPP. Essa autodeclaração, né? Isso, é EPP ou ME. Então, se tua empresa ela está faturando acima, é necessário atualizar o contrato social dessa empresa nessa cláusula, alterar lá de ME para EPP. Sim. E isso tem que ser registrado na junta. Uma vez registrado na junta, a gente tem que pegar esse contrato social e atualizar lá na Receita Federal através da DBE. E quais são as penalidades? Assim, não existem multas, pelo menos o que diz a lei aqui. Nesse caso. Nesse caso, não existe multas. Mas, assim, o que a gente tem como penalidade é que, por exemplo, uma licitação, se tua empresa vai participar de uma licitação e lá no edital informa que a empresa, para ser qualificada a participar dessa licitação, ela tem que ser uma EPP, por exemplo, ou uma demais, né? E tua empresa está desatualizada, então isso é um risco, né? Por exemplo, para participar da licitação de hospital, exemplo. Sim. A empresa tem que ser D+. Para ser D+, o faturamento tem que ser acima de 4,8 milhões. E aí você não tem esse faturamento. Aí você vai lá e faz uma alteração no contrato social para poder participar da licitação. Você está fazendo uma autodeclaração ali errada. Errada, né? Exato. Não está agindo de forma idônea, né? De forma idônea, de má fé. Então, existe, né, sobre penas da lei, a gente entende isso. E uma empresa, ela pode ser excluída de uma licitação se o porte ali não tiver atualizado. E tem muito também o caso de licitação para pequenas empresas, para microempresas, né? Tem uma licitação específica para uma microempresa, a sua empresa é uma microempresa, mas está com faturamento de 3 milhões, de 4 milhões por ano, né? Sim. Você está dentro do Simples Nacional, está pagando seus impostos de forma correta, porém o seu limite não condiz com o seu porte, né? Então você pode estar faturando ali 3 milhões, 4 milhões dentro do Simples, como microempresa, mas na hora da auditoria daquela licitação ali, ver a sua média de faturamento, vai ver que aquilo não está condizente com o seu porte empresarial e isso pode sim te causar essa penalização aí, né, de não conseguir participar dessa licitação. As penalizações e multas, de fato, eu acho que acontecem em dois momentos. A primeira é de MEI para ME, né, se isso não for feito de forma correta, né, então pode ter uma penalização ali. E de EPP para demais, né? Que daí no caso você perde o benefício do Simples Nacional e aí pode ter outras consequências também quando você entra por um regime normal, né? Seja ele lucro presumido ou lucro real. Então é muito importante ter bastante ciência nesses dois aspectos aí. Não ser uma empresa de pequeno porte com faturamento muito baixo e também não ser uma microempresa com faturamento de EPP. Sim. Algo mais? Não, é isso aí. É isso aí, galera. Então, se você aí tem uma microempresa, uma EPP ou um MEI, né, que você quer mudar esse porte empresarial, tenha muita atenção nesse processo para você não fazer coisa errada. A gente vai deixar o link do artigo aqui também, porque é muito importante você ver em qual tipo a sua empresa está enquadrada nesse porte empresarial, porque isso aí vai afetar também os tipos de empresa. E a depender da atividade, você tem que seguir algumas normas de outros órgãos, como, por exemplo, as atividades de saúde, tem que seguir as normas da Anvisa, né, para o porte empresarial. Até teve uma questão do CREA, um cliente que estava abrindo a empresa com a gente, e ele estava na dúvida, eu abro como microempresa ou abro como EPP? E aí a gente fez ali, em questões tributárias, não ia fazer diferença para ele.
Porém, para o CREA faz diferença na hora de pagar o CREA, né? Então, tenha porque eles entendem que é uma empresa, né, com maior estrutura. Exatamente. E tal. Então, tenha em mente sempre de que a sua atividade, a atividade da sua empresa, o porte dela não vai depender apenas do seu limite de faturamento. Analise também como isso está em relação ao seu conselho, né, o seu conselho de profissionais ali, né? Seja o CREA, seja um CRM, ou no caso das empresas de saúde, a Anvisa, alguns outros o IBGE. Então, fica atento a isso aí. Se você precisar de ajuda, fala com a gente. O artigo do blog tá aqui na descrição. Cara, dá uma olhada. É muito importante você ter ciência disso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Você já deve ter ouvido falar em microempresa ou empresa de pequeno... Da lei, então são atos pertinentes, são ações... eu já esqueci. Esqueci também, cara. Ações apropriadas. Apropriadas, pô. Mas aqui tá o quê? Ah, é pertinente. Ações, beleza. Meu irmão, vamos do zero. Sim. Algo mais? Não, é isso aí. Não, tu pesquisou em paralisação? Não, é porque eu pensei que estava errado esse termo, aí eu ia pedir para tu corrigir, mas tá certo. Ah, tá. É porque é penalidades. Eu pensei que o certo entendi. era penalidades, mas penalização também tá certo. Penalização tá certo. Tá certo. Penalização é o verbo, é o ato de penalizar alguém. E até o próximo vídeo. Tchau. Vocês ficaram parados, eu digo, acho que eu deveria dar tchau, né? É na foto, pô.